A Igreja no Brasil sempre teve um compromisso com a formação do cidadão e consciência política. Não se trata de indicar candidatos ou partidos, mas sim de apontar caminhos para que se respeite o princípio básico de uma nação, a dignidade humana. Por isso, a TV Aparecida está presente mais uma vez nesse momento decisivo para o Brasil e, principalmente, para os seus mais de 200 milhões de habitantes. Este ano teremos eleições para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A contribuição do Aparecida Debate será, nesse primeiro momento, de ouvir as ideias, propostas e soluções para os inúmeros problemas que o nosso país enfrenta hoje. O jornalismo da TV Aparecida convidou todos os presidenciáveis ou pré-candidatos que despontam nas pesquisas de intenção de voto. Todos, sem exceção. Esperamos assim ajudar você na escolha de um país mais justo e igual para todos. Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República, hoje a nossa convidada é a senadora Simone Tebet, do MDB. Advogada, professora, escritora, política brasileira, ela é filha de político, o ex-senador e ex-presidente do Congresso Nacional, Rames Tebet. Simone começou a carreira política como deputada estadual em Mato Grosso do Sul. Depois foi eleita prefeita de Três Lagoas, a sua cidade natal, por 2 vezes e também vice-governadora. Recentemente foi líder da bancada feminina no Senado, a senadora Simone Tebet, que está aqui com a gente e vai conversar com a Aparecida Debate Eleições 2022 virtualmente. Primeiro, nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós que estamos a serviço da democracia, abrindo esse espaço para que os pré-candidatos possam conversar com a população brasileira. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda aqui à TV Aparecida. Obrigada, Eduardo. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão nos assistindo pela TV Aparecida. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece desde já a participação da senhora. Eu vou ser bem direto na primeira pergunta para a senhora. Qual o Brasil que a senhora está propondo com essa pré-candidatura à presidência? Um Brasil, acima de tudo, mais igual, mais humano e mais fraterno. É impressionante como os valores que a vida inteira nós aprendemos dentro de casa e mesmo fora e pelo qual lutamos estão sendo tão rapidamente desintegrados. Eu sou, Eduardo, de uma geração da década de 70 em que ainda com 15 anos de idade eu fui para as ruas lutar por diretas já, lutar pelo direito a termos uma democracia onde possamos ou pudéssemos ter liberdade de ir e vir, de dizer o que pensarmos, de poder votar no presidente da República. Depois, já na universidade, acompanhei o Ulisses Guimarães erguendo, né, aquela imagem assim, memorável, de erguendo a nossa Constituição Cidadã, onde coloca, entre outras coisas, que todos são iguais perante a lei, que todos têm direito à saúde, a uma qualidade de vida, a emprego, né, que erradicar a pobreza é um direito inalienável de qualquer cidadão. Participei do movimento Fora Collor e, com isso, nós vimos a construção da democracia passo a passo, lentamente, os direitos sociais saindo do papel e transformando-se em realidade, como é o caso dos direitos do trabalhador, da sociedade civil como um todo. E vimos também, e eu era ainda jovem, né, nós jovens podendo ter voz e ter espaço na política. E hoje estamos diante de um desgoverno, um governo que não respeita a Constituição, não respeita as instituições democráticas, ameaça sempre com crises, flerta com autoritarismo, com extremismo, e acaba, através de fake news e rede social, fazendo algo que é muito ruim, que é colocando em xeque de forma equivocada, errada, toda a credibilidade e a honra das pessoas, como se mentir fosse possível e permitido dentro de um mundo virtual. E com isso nós estamos vendo os valores se perdendo da população brasileira, os valores que nós aprendemos como cristãos, independente da religião que possamos ter, né? Que é o valor da verdade, do respeito, né? E em função disso, nós estamos vendo um Brasil empobrecido também nesse aspecto. Então, primeiro ponto que eu acho importante, resgatar os valores democráticos e os valores morais, para que essa geração que está vindo, não se perca. E, obviamente, que paralela a isso, tão grave quanto, diria até nesse aspecto mais grave quanto isso,
nós erradicarmos a pobreza e a fome no Brasil. Eu nunca imaginei ver o Brasil entrando de novo no mapa da fome. O Brasil tem pressa porque 5 milhões de crianças dormem com fome todos os dias de noite. É inadmissível num Brasil tão rico, que exporta e alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, não ter a capacidade de cuidar dos seus próprios filhos. Então, esse elevado nível de pobreza, aliado a um alto nível de desemprego, de recessão, virou uma verdadeira tragédia social. Como mãe, como mulher, como política e cidadã brasileira, eu não podia ficar omissa. Foi a razão que eu aceitei ser pré-candidata à presidência da República pelo meu partido, mesmo sabendo que a trajetória é difícil, que o caminho é árduo, mesmo sabendo que meu mandato se encerra em 31 de dezembro de 2022. Isso impossibilita a senhora, saindo candidata à presidência da República, de concorrer novamente ao Senado, né, senadora? Mas eu estou pronta para essa missão. Acho que todos nós temos uma missão e não podemos fugir dela. Essa omissão do poder público, vou deixar para depois de eleição para fazer as coisas, é um pecado mortal. Especialmente quando nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de crianças que nessa pandemia ficaram fora das salas de aula e aumentou em muito o número de analfabetos, de crianças no período do alfabetismo. Nós podemos dizer que 4 em cada 10, alguns falam que é mais do que isso, que 5 em cada 10 crianças na faixa de estarem alfabetizadas, não estão alfabetizadas hoje no Brasil, porque ficamos 2 anos praticamente com as escolas fechadas. E ficamos por uma necessidade num primeiro momento, mas principalmente porque nós tivemos um governo que não entendeu o tamanho da pandemia, achou que era uma gripezinha, continuou com essa mesma toada, negando vacina no braço do povo brasileiro, retardando a retomada do crescimento da economia. Porque enquanto os países da Europa ficaram 2, 3 meses apenas fechados, depois foram gradativamente abrindo, nós ficamos 1 ano e meio, quase 2. Então, você imagina o estrago social. Essas crianças no futuro, jovens, como é que eles vão entrar no mercado de trabalho? Então, há muito o que fazer pelo Brasil. Eu não poderia me omitir, mesmo que isso significar voltar para casa. Eu tenho consciência. Eu sou professora universitária, eu sou advogada, dei aula há 12 anos, exatamente de como se administra coisa pública, que é direito público, direito administrativo. Como mãe, como mulher, assim, privilegiada, porque tenho a minha renda, tenho saúde, nunca me faltou nada, eu não podia, nesse momento tão difícil, ver que de tantos candidatos à presidência da República não tinha nenhuma mulher. Você me fez uma pergunta no início e aí eu respondo, inclusive, com isso. Foi uma das razões que me trouxe nessa reflexão que fiz comigo mesma, né? Óbvio que a gente sempre faz as orações e pede a Deus que nos dê discernimento para fazer o que é certo, o que é melhor. Não necessariamente para nós, mas para todos que nos rodeiam. Eu falo sempre para as minhas filhas isso. Ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Ninguém pode ser feliz, porque ninguém é uma ilha, não vendo a tristeza, a miséria, o desespero de outras pessoas. Então, eu não poderia me furtar dessa responsabilidade de ser a única mulher pré-candidata à presidência da República para responder a 2 perguntas muito simples. E essas perguntas nós vamos responder ouvindo as pessoas pelo Brasil afora. Que Brasil que queremos? E para quem queremos esse país. Não pode ser o Brasil de sempre, apenas para uma meia dúzia de pessoas. Essa riqueza precisa ser compartilhada com todos. Senadora, a senhora acabou tocando nesses problemas que o Brasil enfrenta hoje, né, e que foram agravados pela pandemia do coronavírus. Está durando já 2 anos desde que foi registrado o primeiro caso aqui no país. Já tinha sido registrado na China, em alguns países também da Europa. Então, a senhora citou a questão da fome, da pobreza, da falta de aprendizagem. Educação básica foi muito prejudicada. Saiu um dado recente mostrando que boa parte das crianças não sabem ler nem escrever. Perderam todo esse tempo, 2 anos de atraso na aprendizagem. Agora eu pergunto para a senhora, como fazer? Vamos começar pela fome e a miséria, já que são milhões de brasileiros, senadora, que não estão tendo o que colocar na mesa, completar as 3 refeições básicas diárias, não estão tendo comida para dar para os filhos. Como resolver esse grave problema aqui no Brasil? Primeiro, ter um governo que dê estabilidade, ao contrário do atual, que cria instabilidade, cria crises artificiais onde elas não existem. Com isso, você tem impacto na macroeconomia. O dólar sobe, a bolsa cai, desvaloriza a moeda, aumenta a taxa de juro.
vem a inflação, e com a inflação corrói todo o salário, metade do salário do trabalhador brasileiro, e a dona de casa não consegue trazer a cesta básica para dentro de casa alimentar seus filhos. Então, primeiro ponto, estabilidade, dizer que somos um país que ama a democracia e que não abre mão dela, garantir segurança jurídica para o investidor, para o agronegócio, para o setor de serviços, que é o que mais gera emprego informal, para as indústrias, que são as que mais geram empregos formais com carteira de trabalho assinada, ou seja, cuidando da macroeconomia, como a gente fala. Quando você tem estabilidade, quando você tem segurança, quando você dialoga com as instituições, você dá segurança para o mercado, para aqueles investidores, e não falta dinheiro privado. Se a gente for analisar, no mundo existem 40 trilhões, não são bilhões, são trilhões de dólares nos fundos de investimentos prontos, que ficaram esses 2 anos parados quase, para serem investidos em países como o Brasil, e não vem por insegurança. Então, dá esse conforto de que aqui nós respeitamos as regras, que não damos calote, que podem trazer esses investimentos privados. Então, é um cuidado com a macroeconomia. A macroeconomia é tudo. Nós sabemos agora como está pesando a inflação na conta de energia, no combustível, na cesta básica. De um lado, sem dúvida nenhuma, olhar pela macroeconomia. De outro, trabalhar com orçamento. O orçamento brasileiro, falam, falta orçamento, falta dinheiro. Não, o Brasil é um dos países que mais arrecada do mundo. E aí temos que passar por uma reforma tributária que faça com que o pobre pague menos impostos, fazendo uma redistribuição e fazendo com que o tributo deixe de ser cobrado no consumo. Por que eu digo deixe de ser cobrado no consumo, Eduardo? É muito simples. É inadmissível um trabalhador comprar um produto no supermercado e pagar o mesmo preço que eu, e, consequentemente, os mesmos impostos que eu, porque ele paga em efeito cascata. Então, uma reforma tributária que cobre mais a renda e a propriedade e menos o consumo, porque aí eu tenho um nivelamento de pagamento de impostos. Então, uma reforma tributária saudável, equilibrada, que unifique impostos, ao invés de criar, que junte os impostos federais numa caixinha, os impostos estaduais junto com os municipais em outra caixinha. Só essas unificações de impostos e a simplificação vai fazer com que o setor produtivo, indústria, comércio, agronegócio, deixe de gastar com contador, administrador, advogado, com toda essa máquina para entender a legislação, 60 bilhões de reais. Esses 60 bilhões que todo ano, por burocracia, o setor que gera emprego produz, ele vai direto para quê? Para ele investir no seu negócio, contratar e diminuir o desemprego no Brasil. E, por fim, né, eu chamo isso de dar melhoria nas condições de negócio. Pegar o orçamento e servir ao povo. O orçamento hoje está sequestrado por meia dúzia de parlamentares no orçamento secreto, que manda dinheiro para os seus currais eleitorais e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Esse recurso precisa voltar a ser um orçamento que é público e vá para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para as obras, para casa, construção de casas populares, para cursos de capacitação em parceria com a iniciativa privada, para qualificar os nossos jovens e os nossos trabalhadores, para reinseri-los no mercado de trabalho. Senadora, eu quero aproveitar, então, no combate à pobreza, à miséria e, consequentemente, à fome, a senhora emergencialmente é a favor da transferência de renda? Antes do Bolsa Família, hoje o Auxílio Brasil? Pretende manter? Sem dúvida nenhuma. Há 2 formas de nós protegermos as pessoas. E precisa imaginar e pensar que num país tão desigual como o nosso, nós temos uma desigualdade que ela é social, uma desigualdade que ela é regional. E mesmo dentro da desigualdade social, nós temos na transversalidade outras desigualdades. Nós temos que imaginar o Brasil como um grande transatlântico, onde você tem ali, né, vários andares. No andar de cima, nos camarotes, as pessoas que não dependem de assistência social, que, aliás, nem precisam de emprego, elas empregam. A gente chama de classe A, classe B, que é quem tem o dinheiro. Nós temos uma população considerada classe média que precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque ao pagar muitos impostos, ela está sendo sempre achatada. Hoje, tendo que escolher entre colocar um filho numa escola particular ou pagar um plano de saúde, que ela precisa de proteção. Mas nós temos, esses não precisam de programas de assistência social, mas nós temos uma legião de 27 milhões
de miseráveis no Brasil. Isso é inadmissível. Nós podemos até entender a pobreza, mas a miséria que significa passar fome, a miséria que significa não ter um teto para morar, a miséria que significa que se eu não tiver um emprego eu dependo de assistência, de assistencialismo, isso é uma coisa que um país tão rico como o nosso não pode admitir. Mas enquanto eles existem, enquanto nós não fazemos programas e projetos para inseri-los, através de uma educação de qualidade, através de uma qualificação de mão de obra e de colocá-los no mercado de trabalho, numa política de emprego, que é a melhor forma e a que mais dignifica o homem, né? Ganharás o pão com o suor do seu trabalho, nós temos que sim proteger essas pessoas que precisam de assistência social. BPC, benefício de prestação continuada, para aquelas pessoas que aos 60, 65 anos de idade não conseguiram na carteira de trabalho a aposentadoria e têm direito pela condição de miséria a receber um valor financiado por todos nós. Nós que temos mais, temos que ajudar quem tem menos. E o programa do Bolsa Família. Eu estava no Senado Federal, ainda estou, quando o governo não queria pagar R$600 pelo Auxílio Brasil. E foram R$600 que salvaram vidas. Foram R$600 que aqueceram a economia e fez com que o pequeno comerciante, pequeno empresário pudesse deixar as portas abertas e empregar mais gente. Então, o programa do Bolsa Família, que hoje agora mudou para Auxílio Brasil, ele precisa ser incrementado apenas, ele precisa só ser aperfeiçoado. É preciso selecionar e colocar, de acordo com a necessidade de cada um, valores específicos, mas com uma porta giratória, uma porta de saída. Essas pessoas não querem ficar recebendo R$300, R$400 a vida inteira. Eles querem ser qualificados para serem inseridos no mercado de trabalho. O que eu pergunto, qual é a mãe, qual é o pai que, vendo seus filhos passarem necessidade, quer ficar em casa ganhando R$400 por mês? Isso é mentira, isso foi muito utilizado no passado para falar que as pessoas ficavam preguiçosas. Isso não é verdade. Entre os R$400, R$500, ou poder ganhar um salário mínimo e meio de R$1.500, é óbvio que o pai de família, é óbvio que a mãe vai preferir esse emprego. O problema é que não tem emprego, ou tem emprego e ele não está qualificado. Então, sim, sou a favor dos programas de assistência social, mas ele tem que vir com investimentos na macroeconomia e na microeconomia para que nós possamos criar empregos efetivos, decorrentes, obviamente, do crescimento da economia. Senadora, a senhora estava falando agora há pouco, no fim do primeiro bloco, sobre os problemas, principalmente econômicos, que estão afetando a nossa população. São milhões de brasileiros que estão passando fome. E a senhora tocou num assunto muito importante, que é a questão do emprego. Milhões de brasileiros, principalmente com a pandemia, isso agravou o problema, também perderam o emprego e, consequentemente, senadora, não sei se a senhora concorda comigo, mas também perderam a dignidade de sustentar a sua própria família, de colocar o dinheiro dentro de casa, de trazer a comida para os filhos. Isso fere a dignidade humana. Como é que a senhora pretende abrir novamente o mercado de trabalho, recuperar esses empregos que foram perdidos aí nos últimos anos, senadora? Bom, além do que eu já falei de cuidar da macroeconomia, porque com a inflação alta, com a taxa de juros alta, né, nós temos não só o poder de compra de um lado, mas do lado da taxa de juros também a incapacidade do setor produtivo ampliar sua base, consequentemente reativar a economia, fazer girar a máquina e gerar crescimento, e consequentemente também por conta disso não consegue abrir as portas para mais empregos. Então, além de cuidar da macroeconomia, dando estabilidade, abrindo as portas, desburocratizando as regras, fazendo uma reforma tributária que garanta o que a gente chama de justiça tributária, né? Com impostos unificados, que não sejam regressivos, que não sejam cumulativos, porque no Brasil você paga imposto a cada etapa da produção. Consequentemente, quem paga mais caro por isso é o consumidor, que somos todos nós. Então, além de tudo isso, é trabalhar em parceria com a iniciativa privada. Nós temos que parar com essa questão ideológica de esquerda e direita e falar, não, o Estado tem que cuidar de tudo. Seria o ideal o Estado abraçar tudo e cuidar de tudo. Só que não há dinheiro para isso. Para o Estado cuidar de tudo, ele tem que aumentar impostos. Isso ele não vai fazer. Fazer corte de gastos, isso ele tem que fazer, mas é insuficiente. Então, se de um lado nós temos que diminuir a conta, o tamanho do Estado, naquilo que é supérfluo, dos gastos extraordinários, dos gastos desnecessários,
passando por uma reforma administrativa que não tem nada a ver com essa reforma administrativa que está no Congresso, sem transformar servidor público em vilão. Servidor público não é vilão, a CPI mostrou fortemente isso. Se não fossem os nossos enfermeiros, se não fossem os nossos médicos, se não são os nossos professores dando aula no virtual, se não é o servidor efetivo, técnico lá, que denunciou um possível esquema de corrupção na compra de vacinas na CPI, que seria, né, de todos nós. Então, ao mesmo tempo que nós temos que diminuir o custo da máquina, nós temos que fazer economia do outro lado no orçamento e também na questão de uma boa reforma tributária, nós temos que oferecer condições para ambiente de negócio, para criar condições favoráveis para a competitividade das nossas indústrias, do setor primário, secundário e terciário. Então, fundamental deixar de lado, voltando à questão dessa discussão de Estado mínimo ou Estado máximo, e garantir um Estado necessário que tenha na parceria com a iniciativa privada, no sistema de concessão, de permissão, de parceria pública e privada, a capacidade de fazer parceria para que a iniciativa privada coloque recursos privados em investimentos. Você imagina aí, na região do estado de São Paulo, ou mesmo de Aparecida, você imagina as obras de infraestrutura sendo retomadas, a quantidade de empregos diretos e indiretos que não são gerados. Então, parcerias públicas e privadas para ferrovias, para rodovias, para aeroportos, para portos, que é aquilo que gera muito, faz circular muito dinheiro e gera muito emprego direto e indireto. Esse trabalhador com salário no bolso, ele gasta no supermercado, ele gasta numa loja, ele gasta num restaurante, ele gasta num bar, então ele aquece a economia da região. Para isso, repito, é preciso um ambiente de negócio. Nós temos que entender que mudou, o mundo mudou e mudou muito rapidamente, principalmente nesse período da pós-pandemia. Nós temos que rever todos os nossos conceitos. Houve uma transformação na relação de trabalho, hoje, inclusive, com esse sistema de home office, a transmissão do conhecimento. Você não tem mais como falar de educação sem falar de ciência, de tecnologia. São duas pautas muito caras para mim como professora, Eduardo. De um lado, a ciência, investimento na ciência para garantir que os laboratórios como a Fiocruz, o Butantan, possam descobrir novos medicamentos genéricos para que a população possa comprar remédio barato. A tecnologia sendo usada em parceria com a iniciativa privada, para que essa tecnologia descoberta e inovadora seja colocado gratuitamente à disposição do nosso parque industrial, que hoje nós estamos vendo sucateado, também incluindo essa tecnologia através do 5G, através da internet à disposição das nossas crianças dentro das escolas. Tudo isso é possível, desde que haja disciplina, organização, saiba qual é o foco e onde chegar. E nós sabemos onde nós queremos chegar, num país mais humano, mais justo, mais fraterno, que acabe, que erradique a miséria e diminua a desigualdade social. A gente que está falando para todo o Brasil, agora eu quero aproveitar também, porque isso é comum a todo brasileiro que está sendo sufocado, senadora, pela inflação. Os números mostram recordes sucessivos dessa alta do custo de vida para o brasileiro e aí são itens básicos, né? Preço dos combustíveis, dos alimentos, energia elétrica, gás de cozinha dispararam e está sacrificando muito o brasileiro que está se sentindo bastante sufocado. Como a gente recuperar a economia a ponto de diminuir esses preços, dar mais fôlego para o brasileiro, controlar mais a inflação, senadora? Volto àquela questão da estabilidade, Eduardo. Se nós compararmos, a inflação está subindo no mundo todo, mas não na ordem e no nível que está acontecendo no Brasil. A inflação no Brasil tem pouco a ver com consumo, olha, e que é pior ainda, né? Porque você chega numa estagflação, não é nem uma recessão, é mais grave do que ela, porque normalmente acontece a inflação quando você tem pouca oferta e muita demanda. Você tem pouco produto e muita gente com dinheiro para comprar e quer aquele produto, o que as pessoas fazem? Vão lá e sobem os preços. Não é isso que está acontecendo no Brasil, o que é inexplicável. Só tem uma explicação. Para mim, eu estou convencida disso, entre outras coisas. Como nós vivemos num mundo integrado, na globalização, nós dependemos e negociamos tudo em dólar, nós temos o impacto do dólar na nossa vida. Se nós temos um governo que cria crises, como aconteceu no final do ano passado,
que a cada momento briga com os poderes, com o Congresso, com o Judiciário, e vai criando um clima de incerteza, ameaçando a não aceitar o resultado das urnas nas eleições, não aceitando as regras do jogo numa democracia, você cria um clima de insegurança. Isso impacta na queda da Bolsa, na subida do dólar. Então, uma parte desta inflação, ela se deve ao valor do dólar. Tanto é que o dólar chegou a 5,60 no final do ano e agora voltou para 5, que ainda é muito alto. Por quê? Porque agora nós tivemos, o governo deu uma ligeira desacelerada na quantidade de impropriedades que fala. Então, quando o dólar sobe, e sobe fruto muito, porque é muito sensação para o mercado, né, de insegurança e instabilidade criada, ele impacta no preço da energia e no preço do combustível, porque nós importamos o óleo refinado, o combustível refinado em dólar. Consequentemente, na cadeia de produção, até o arroz que a gente compra no supermercado, a gente compra mais caro. Além do, por exemplo, o que é o alimento que normalmente não falta no prato do povo brasileiro? É o pãozinho e o arroz. E são dois produtos que a gente não é autossuficiente. É uma coisa interessante em função de clima, enfim, uma coisa interessante que a gente precisa ver de que forma a Embrapa, que é essa grande empresa que está sempre a serviço do campo, a serviço do brasileiro, e que precisa ser sempre lembrada, porque graças a ela a gente produz mais alimentos no mesmo espaço de terra, então a gente não precisa desmatar a Amazônia, não precisa ficar desmatando as nossas florestas para alimentar o Brasil. Então a gente precisa ver, quem sabe, com a Embrapa, de que forma a gente pode utilizar dessa tecnologia para poder ser mais autossuficiente na produção desses alimentos que são tão importantes para o trabalhador brasileiro. Mas eu estava falando dos dois exemplos, do trigo, né, e do arroz. São dois produtos que nós produzimos, mas não em quantidade suficiente, nós temos que importar. E nós temos que importar pagando em dólar. Se o dólar está alto, consequentemente, esse produto aumenta, isso significa o aumento da inflação. E a inflação hoje é o principal inimigo que nós temos. É ele que aumenta a miséria, é ele que aumenta a fome, é ele que aumenta a desigualdade social. Então, ele é o vilão número 1 e é em cima dele que nós temos que atacar. Agora, a senhora como professora também, eu quero entrar nessa área que interessa a todo brasileiro, questão da educação. O ensino foi, sim, muito prejudicado pela pandemia, porque naquele primeiro momento de distanciamento social, as crianças, adolescentes, jovens e os pais, a família também teve que aprender esse novo modelo de aprendizagem que me parece, senadora, pelos indicadores que foram feitos nesse tempo de pandemia, não funcionou muito bem, esse modelo de ensino à distância, virtual, remoto. Como melhorar a educação? É um problema antigo que vem no Brasil, desde a educação básica até o ensino superior, senadora. Só tem um caminho. Eu dei aula há 12 anos e antes disso eu fui prefeita. Fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita. Fui a prefeita na época que mais construiu escolas, que mais construiu creches, mas que foi também, naquele momento, a primeira a ter coragem de economizar de um lado e para poder valorizar o professor do outro. Quando a gente fala em educação, não dá para não separar pelo menos 50% da nossa atenção para os professores e técnicos, servidores administrativos. E quando a gente fala em valorização do professor, nós não estamos falando só em aumento salarial. É óbvio que isso é importante e a gente tem conseguido paulatinamente aumentar. Eu mesmo fui a primeira a pagar a hora-atividade, praticamente uma das primeiras do Brasil, na época, ia pagar o piso salarial, que era considerado um piso, vamos pôr na época de R$2.000, eu não me lembro, mas vamos colocar assim, né? Em vez de pagar por 40 horas, eu paguei por 20 horas. Então, nós dobramos o valor, o salário pago para o professor. Claro que isso requer toda uma organização, planejamento, a maioria dos municípios brasileiros é muito pobre, daí uma coordenação entre União, Estados e municípios. A União tem que entrar nessa história. Se é algo que nós temos que deixar a Constituição, colocar em prática a Constituição, é dizer o seguinte: a educação é responsabilidade de todos. A educação fundamental é responsabilidade do prefeito? É verdade. A creche é do prefeito? É verdade. Mas não tem lugar nenhum da Constituição que proíbe a União de ser parceira dos estados e municípios na educação. Então, a União tem que entrar ajudando na coordenação e com um investimento claro, forte. De que forma? Valorizando o professor, não só aumentando e pagando melhor para que os jovens queiram fazer pedagogia, queiram ir para uma sala de aula, para que os melhores talentos estejam dentro de sala de aula,
mas também acompanhando o tratamento, a evolução desse professor com pós-graduação, com capacidade dele lidar com o aluno. E, por outro lado, mexer no currículo escolar. Além da matemática, do português, que são história e ciência, que são estruturas básicas, nós temos que fazer como nós fizemos também no ensino médio, quais são as disciplinas do mundo moderno. E isso tudo, finalizando isso tudo, com tecnologia, inovação. Nós temos que, junto com as operadoras, agora nesses leilões da 5G, determinar que todos aqueles que estiverem competindo ganharem os processos de licitação para implantar o 5G no Brasil, tem que ter o compromisso de levar para todos os municípios brasileiros e todos os cantos do Brasil. Isso não é difícil, nem é caro. Por quê? Porque cada sala de aula tem que ter o Wi-Fi com um tablet disponível, que também não é caro. Eu, como vice-governadora, estava do lado do governador de Mato Grosso do Sul, quando ele colocou um tablet para cada aluno nas escolas estaduais. Então, com a ajuda do governo federal e da iniciativa privada, isso também é possível. Resumindo, Eduardo, eu sei que o tempo é curto, me corte, por favor, porque eu tenho o hábito de falar muito quando é de educação, porque é uma coisa que vem daqui, mas, assim, resumindo, eu acho que um ponto é importante. Sem educação, nós vamos ficar sempre com o Auxílio Brasil. Nós vamos ficar sempre vendo pessoas morrerem por falta de emprego, por fome, por falta de comida na mesa. A educação é que vai transformar o Brasil. Ela é necessária. E dentro dessa necessidade, é importante que parem de falar de educação e comecem a agir em cima da educação. Ela não pode deixar de estar em cada pauta, em cada discussão, em cada debate dos pré-candidatos, para que eles possam assumir esse compromisso com a sociedade brasileira. Então, é isso. É inovação, é ciência, é tecnologia, é garantir a valorização dos professores com um bom currículo. Tenho certeza que, com isso, nenhum jovem vai querer fugir da escola. Só para a gente concluir esse bloco, falando de educação, que também é um tema muito importante, a gente prioriza nessa conversa com os pré-candidatos à presidência da República. A gente tem um conceito antigo, senadora, não sei se a senhora concorda, de que está muito atrelado melhorar a qualidade do ensino no Brasil, aumentar o salário do professor. Pela resposta da senhora e também de outros pré-candidatos, não é só isso, né? Não basta apenas reajustar e dar o que os professores merecem por tudo que fazem em sala de aula. Existe toda uma estrutura que precisa também melhorar para oferecer essa qualidade de ensino ao aluno. Exatamente, quer dizer, cursos de pós-graduação, assistência psicológica, que também não é caro, porque normalmente as prefeituras já têm mais ou menos um suporte na assistência social, é só uma questão de implementar, porque hoje não é fácil estar numa sala de aula, não é fácil cuidar dos filhos de outras mães, é complicado, porque você tem um limite, você não pode impor a disciplina além do limite que a própria Constituição, a própria legislação permite, e hoje nós temos os jovens muito afoitos, nós temos jovens que querem descobrir o mundo, nós temos... E temos, pela desigualdade social, problemas muito particulares. Você imagina uma professora trazer para dentro de casa os problemas de outros filhos, né, dos filhos de outras mães. Não vamos esquecer. E aí, você me permite também, né? Por isso que eu sou radicalmente contra essa coisa. Primeiro, porque você transforma, você cria um fosso entre os filhos dos ricos e os filhos do pobre. Mas, segundo, pelo que eu vou falar, eu sou radicalmente contra essa questão do ensino dentro de casa, né? Onde você fala assim, eu quero ter o direito de criar meu filho dentro de casa. Isso seria muito bom numa Suíça, onde todo mundo tem condições de pagar um professor particular. Mas num país de miseráveis, onde a maioria das crianças vão na escola para comer, você falar que os ricos têm direito a pagar um professor particular para ter o seu filho estudando, primeiro que você separa, você cria uma legião de jovens e de crianças que não vão conhecer a realidade do país. E isso é solidariedade, isso é fraternidade, isso é fé. É você estar ali vendo as necessidades dos outros para depois, como jovens e depois como adultos, na profissão que fizerem, ajudar e servir também ao próximo, a quem precisa. Mas também é mais do que isso. E esse é um dado muito importante. A gente fala muito pouco. É na escola que o professor vê se a criança está sendo espancada, se tem casos de pedofilia, se a própria mãe está sendo abusada. Então, o professor ele assimila muito essas causas. E eu sou assim, uma apaixonada pela educação e pelos professores, e acho que eles não têm ainda o devido respeito e a valorização. Mas nós vamos chegar lá.
Senadora, nos 2 blocos anteriores, nós falamos dos problemas aqui no Brasil que foram agravados, já existiam antes, mas que pioraram bastante durante a pandemia do coronavírus, que teve início lá em março de 2020, completando agora 2 anos no Brasil. Foram idas e vindas, a hora que a gente achou que estava livre da pandemia, ela voltou com a variante Ômicron, provocando um grande estrago, internações em leitos de UTI, mortes crescendo novamente, enfim. A pandemia não acabou e a Organização Mundial da Saúde falou que talvez a gente vá enfrentar todo esse ano ainda de pandemia. Eu queria perguntar para a senhora, que teve uma grande atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, no Senado, o que a senhora faria diferente estando na presidência da República em relação à gestão dessa crise sanitária, que não foi uma exclusividade, a gente lembra aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. O que a senhora faria diferente? Tudo, Eduardo, absolutamente tudo. Acho que é a primeira vez que fala na CPI que eu dou um ligeiro sorriso aqui, porque assim, primeiro que eu entrei na Comissão Parlamentar de Inquérito como líder da bancada feminina, tendo que impor, né, pelo menos uma voz feminina dentro da CPI, porque não queriam aceitar nenhuma senadora participando da comissão. Mas eu entrei muito comovida com a dor das pessoas, graças a Deus, eu não perdi nenhum ente querido, familiar, mas óbvio que todos nós perdemos pessoas próximas, ou amigos, ou conhecidos, e deixo aqui, se me permitir, toda a minha solidariedade, todo o meu carinho e respeito aos familiares das vítimas do Covid-19. E eu entrei muito comovida e saí totalmente indignada com tudo que vi. Primeiro, porque nós tivemos um presidente que ainda se recusa a entender que ciência é tão importante na nossa vida e que nós, desde que nascemos, já saímos da maternidade vacinados. E ao colocar em dúvida a importância da vacina, levou com que as pessoas mais humildes demorassem para se vacinar, levar seus filhos para vacinar, e eu imputo ao governo federal grande parte das mortes que aconteceram nesse período da pandemia no Brasil. Não vamos nos esquecer, são quase 650 mil mortes. E o governo federal teve a oportunidade de ter, através da Pfizer, ser o primeiro país do mundo a ser vacinado, seria o nosso, e se recusou. Portanto, atrasou mais de 35 dias a vacina. Quantas pessoas na minha faixa etária, por exemplo, ou aos 55, 60 anos de idade, morreram por uma questão de uma semana, 15 dias de atraso das vacinas? Então, só por isso eu faria absolutamente tudo. Depois, jamais deixaria na coordenação de um núcleo político a discussão de compra de vacinas. E ali surgiu toda sorte de suspeita de corrupção. Lembram da questão de $1 por vacina, que está sendo investigada agora pelo Ministério Público? Então, eles erraram na comunicação, erraram ao negar a gravidade da vacina, da pandemia, negaram ao deixar tanto tempo, atrasar tanto a compra e a aplicação dessas vacinas, fazendo com que a economia brasileira ficasse quase 2 anos parada. Então, não dá para comparar, teria que se começar de novo e fazer tudo diferente. Tinha que estar na televisão falando para as pessoas como chefe maior da nação, né? Ter empatia. Eu não vi em nenhum momento o presidente da República andava de moto, já que ele não tinha medo da pandemia, já que ele não tinha medo de estar com as pessoas, porque ao invés de andar de moto, ele não foi num hospital, né, afagar, aconselhar, abraçar, mostrar solidariedade para os familiares das vítimas da Covid-19. Eu não vi uma manifestação nesse sentido. Então, assim, é muito lamentável. O Brasil não é isso. O Brasil é um país plural, um país que ama seus filhos, um país solidário, né? Com as pessoas, elas não só é um país de fé, mas é um país que pratica a fé, né? Entregando um pão para quem tem fome, garantindo uma assistência a quem precisa. Então, eu faria absolutamente tudo diferente. Senadora, aproveitando para a gente falar de um problema grave, que também não é exclusividade do Brasil, mas do mundo inteiro, que são as mudanças climáticas. A temperatura no planeta tem subido e a gente tem sentido o efeito. Aqui no Brasil, a gente pode citar uma seca severa no sul do país e aqui na região sudeste, nordeste também, chuvas intensas. Recentemente, infelizmente, com profunda tristeza,
A gente teve o caso de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, passando de 200 mortos, mas aqui eu quero citar o seguinte: desde o fim de dezembro, lá no ano passado, para março deste ano, já foram 300 mortes no Brasil, incluindo aí os estados da Bahia, de São Paulo e de Minas Gerais. Como é que a gente pode trabalhar na prevenção para que não deixe que essas tragédias se repitam todos os anos, principalmente no verão, quando parte da região do Brasil sofre bastante com os temporais? Bom, é importante para essa questão também, de novo, falar que o que falta para o Brasil é uma comunicação. O presidente, quando faz um processo ideológico, quer trazer a ideologia para dentro dessa questão, também se comunica mal com o mundo. É importante fazer uma divisão, né? Não é meio ambiente ou agronegócio. As duas coisas se casam. É um casamento perfeito. O agronegócio, eu sou do estado do agronegócio, sou de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, um pedaço do Paraná e do Sul, somos responsáveis aí por mais da metade da produção de grãos no Brasil, né? E o agronegócio brasileiro, ele cuida do meio ambiente, porque destruir o meio ambiente para nós é destruir a nós mesmos, é acabar com o agronegócio. Então, por essa questão, até por questão econômica. Agora, então é preciso primeiro fazer uma diferença entre o agronegócio e a Amazônia Legal. A Amazônia Legal não é pouca coisa, ela abriga ela abriga algo em torno de 60% do território nacional. É o estado do Amazonas, Pará, Tocantins, um pedaço do Maranhão, um pedaço do norte de Mato Grosso, enfim, ela pega Roraima, Rondônia, Acre, ela pega uma região grande. Ali, aquela área, como prevenir? Se nós desmatarmos mais 5% da Amazônia Legal, nós entraremos num período de catástrofe climática no Brasil. Agora, recentemente, você falou das chuvas. De novo, o meu carinho, minha solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos, não só em Petrópolis, mas mesmo na Bahia e em outras regiões. Mas você falou dessa questão da chuva. Faltou chuva no Mato Grosso do Sul e no sul do Brasil. Só com essa falta de chuva, e foi uma seca muito intensa nesses últimos 2 anos, nós perdemos algo em torno de 60 bilhões de reais em agronegócio, em grãos. Isso também inflaciona. Você produz menos, vende menos para fora, encarece porque falta alimentos, você aumenta a inflação. Então, meio ambiente, questão climática, é prioridade absoluta. A Amazônia Legal precisa ser protegida. Você me fez uma pergunta, eu respondo agora de forma objetiva. De que forma prevenir? Colocando os órgãos de fiscalização e controle para funcionar, subsidiando, voltando a fazer o IBAMA, a ter a equipe ali atuando e não diminuindo o número de fiscais, fazendo o INPI, que é o Instituto Nacional também de Pesquisas de Inteligência por Satélite, fazendo todo o mapeamento, e não fazendo o que o governo federal faz hoje. O governo federal desativou, né, esvaziou esses órgãos de fiscalização e controle. O que aconteceu? Enquanto nós tivemos uma diminuição do desmatamento nos últimos 10 anos de mais de 80%, hoje nós estamos tendo, em menos de 2 anos, um aumento do desmatamento. Se não tem fiscalização e controle, infelizmente, os grileiros, os mineradores ilegais, os invasores de terra, né, aquela meia dúzia de pessoas que não são do agronegócio, entram na Amazônia Legal querendo destruí-la. Nós temos que protegê-las, porque não podemos esquecer que a Amazônia Legal, também com desmatamento, provoca efeito estufa e, com isso, causa um problema sério climático. E, do outro lado, buscar energias limpas e renováveis. Eu sei que o tempo não dá para falar sobre isso, mas nós temos que, cada vez mais, nos desapegar do combustível fóssil, que vem do petróleo, e cada vez mais investir no álcool, que é o biodiesel, na energia limpa, que vem da energia solar, da energia eólica, que vem do vento. Enfim, é possível. O Brasil é uma fonte inesgotável de riquezas naturais, não só aquelas riquezas que não são renováveis, como os minérios, mas também aquelas riquezas que são renováveis, né? que é a chamada biodiversidade. Eu quero aproveitar, então, já que a senhora citou a floresta amazônica, né, considerada o pulmão do mundo, muita gente usa esse conceito para falar sobre a nossa Amazônia, e perguntar diretamente para a senhora. A senhora, mais do que um dever, a senhora considera que o presidente da República tem obrigação de proteger a Amazônia? E aí eu falo também dos povos indígenas que estão
muito ameaçado, senadora? Sem dúvida nenhuma. Os povos indígenas são como todos nós brasileiros, são brasileiros, merecem a proteção nos termos da Constituição Federal. Mas não são só os povos indígenas. Eu vou dar uma informação que eu só soube recentemente, então eu acho que de tudo que eu falei seja a única coisa que a maioria dos nossos, quem está assistindo a TV Aparecida não sabe. Vocês sabem que nós estamos fechando aquela janela de sermos um país de jovens. Nós estamos envelhecendo. Eu estou envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo, e a maioria da população brasileira nos próximos 10 anos vai entrar na faixa de sermos mais de média idade, de idade avançada do que jovens. Mas na Amazônia Legal, nesses estados que eu mencionei da Amazônia Legal, é a única região do Brasil em que a maioria da população ainda é muito jovem. Então, quando a gente fala dos povos originários, dos indígenas, nós não podemos esquecer da juventude. E é uma juventude muito empobrecida, é uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, nós temos que proteger a Amazônia. Resumo numa única frase: floresta em pé, com comida na mesa. É floresta em pé, mas utilizando essa biodiversidade para explorar a economia local, a economia natural para gerar emprego. Isso é possível. Né? Através do bioma, isso é possível. Você não precisa derrubar a árvore para levar indústrias e gerar emprego, porque a própria biodiversidade do bioma da flora e da fauna da Amazônia Legal já permite que essas pessoas ganhem o pão com o seu trabalho. Falta apenas um plano nacional, uma política direcionada para isso, para as chamadas cidades amazônicas, vamos chamar assim. Porque ali, nessa região toda, nós temos 12% da população brasileira. 12% da população brasileira, entre índios e não índios, moram na Amazônia Legal. Não podem passar fome, nós temos que deixar a floresta em pé, mas criar a chamada indústria não poluente para dentro da Amazônia Legal, utilizando, eu não posso citar nome aqui, mas já tem indústrias de cosméticos que estão na Amazônia, geram muito emprego para as mulheres e não derrubam uma única árvore, ao contrário, ajudam a preservar a Amazônia. Senadora, a gente está caminhando para o final do Aparecida Debate Eleições 2022, mas eu também tenho repetido aos pré-candidatos à presidência da República que essa é apenas uma primeira conversa, né? A gente vai conhecendo mais a senadora Simone Tebet, que tem um trabalho de destaque no Congresso Nacional, mas que agora se apresenta como pré-candidata à presidência. Mas tem um tema que eu não posso deixar de fora da nossa conversa: sistema carcerário brasileiro. É outro grave problema que se agrava ano a ano, mas está escondido atrás dos muros, dos presídios, das cadeias. São milhares de presos confinados, muitos em superlotação nas celas, péssimas condições de higiene. Como resolver esse problema, encarar de frente que nós enfrentamos, que é o sistema carcerário brasileiro? Essa é uma preocupação que eu sempre tive. Eu venho de um estado de fronteira, faço divisa com o Paraguai e com a Bolívia, os maiores produtores de cocaína e de maconha da América Latina, quiçá um dos maiores do mundo na produção. Pelo meu estado passam tráfico de armas e tráfico de drogas. Então, nós temos sistema penitenciário aqui, inclusive de segurança máxima. O que eu vejo, e como vice-governadora trabalhei muito nessa questão, e aprovei um projeto agora que virou lei no Congresso Nacional para diminuir um pouco essa questão. Acho que são 3 pontos muito rápidos que precisam ser ditos. Nós temos 600 mil presos, algo em torno disso, e falta vaga para mais 1/3. Falta vaga para mais 300 mil pessoas que estão aí nos processos criminais. Mas nós prendemos muito e prendemos mal. Nós pegamos os verdadeiros chefes de organização criminosa e colocamos na cadeia, e temos que colocar mesmo, pessoas que precisam pagar pelos grandes males que fez e faz a população. Nós pegamos os homicidas dolosos, aqueles que matam por trocados e matam de forma intencional, colocamos na cadeia ao lado, e a maioria é assim, ao lado daqueles que cometem pequenos delitos. Tem cabimento uma pessoa ser presa porque roubou um pão para alimentar seu filho? Tem cabimento uma mulher ficar presa porque virou mula, porque ela se apaixonou e, de repente, ela pegou lá um pouquinho de droga para levar para outro local, sabendo que ela fica presa antes de ter a sentença, tendo o filho dentro de casa? Então, é preciso mudar a legislação para progressividade, para deixar mais tempo aqueles que realmente não podem voltar ao convívio da sociedade, porque vão
continuar cometendo crime e matando, e para esses todo o rigor da lei, mas tem uma legião de trabalhadores, de pessoas que cometeram crimes que não são contra a vida, que são patrimoniais, não houve nem violência na hora que cometeram, que é chamado furto. O furto é quando você não tem violência, o roubo é quando você tem violência. Que você foi no supermercado e pegou alguma coisa, ou mesmo que tem provisórios. Então, nós temos que ter duas políticas diferentes. Para os verdadeiros criminosos, que tem que ter um aumento da pena, e para aquelas pessoas que cometeram um erro, e errar é humano, para ter uma pena muito reduzida. Segundo ponto, nós temos que acabar com essa coisa de ficar todo mundo preso aguardando sentença. E aí, especificamente para as mulheres, eu vou dar, nesse terceiro ponto, um único exemplo, que eu fiz o projeto e virou lei. Né? Nós vimos que a maioria absoluta das mulheres presas no Brasil, elas estavam aguardando sentenças. Então, nós fizemos o seguinte projeto, e hoje é lei. As mulheres grávidas que estão amamentando ou que têm filhos até 12 anos de idade, que estão esperando sentença, e elas esperam por anos, às vezes, que elas vão para casa com uma tornozeleira eletrônica, não saem de casa, mas para cuidar de seus filhos, para amamentar, para poder dar à luz e mesmo para cuidar dos seus filhos até 12 anos. Mesmo essas mulheres que já foram condenadas, se forem primárias, se não foi com arma, se não são violentas, né? Se dependendo do juiz, analisa o caso a caso e percebe que elas não vão cometer outros crimes, que elas também possam cumprir a pena dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Então, assim, desculpa estar sendo muito detalhista, mas é porque, assim, são causas que me comovem, que me preocupa muito um jovem. É muito fácil no Brasil falar, vamos aumentar a maioridade penal. Mas como eu vou aumentar a maioridade penal se eu não dou para um jovem de 14, 15 anos o direito dele ser cidadão, se eu não dou escola de qualidade? A culpa é minha, a culpa é do poder público, a culpa não é desse jovem. Então, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que preparar esse jovem para que ele não vá para o mundo do crime. E se ele for para a cadeia mais jovem, se ele for com 15, 16, 17 anos, ele vai sair com 35, totalmente com a escola do crime, e aí sim ele vai se tornar perigoso para a sociedade. Senadora, o nosso tempo terminou, mas como eu disse para a senhora, é apenas a primeira conversa, o bate-papo, para que a gente possa conhecer mais da pré-candidata à presidência da República pelo MDB, a senadora Simone Tebet. Eu quero agradecer muito a participação da senhora. A gente vai acompanhar nessa longa caminhada que está começando agora, vai até outubro com o primeiro turno das eleições deste ano. Nosso muito obrigado, a senhora é sempre bem-vinda, viu, aqui na TV Aparecida. Obrigada, Eduardo. Não é à toa que a TV é Aparecida. Eu me senti na casa de uma mãe, né? Protegida por uma mãe. Aliás, a casa da mãe sempre é uma casa que acolhe. E que Nossa Senhora Aparecida possa, com seu manto de paz, possa proteger todos nós nesse momento de tantos conflitos, de guerra, né? De tanta crise econômica e social. E não vai ser fácil, mas com fé nós temos condições de sair melhores de todo esse processo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Forte abraço para a senhora também. Então, assim a gente encerra o Aparecida Debate Eleições 2022, hoje conversando com a pré-candidata à presidência da República pelo MDB, a senadora Simone Tebet. Aparecida Debate que volta na próxima terça-feira. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até lá.